mas foi Ele quem te escolheu, não ao contrário. Meus queridos, que Deus te abençoe e te guarde também neste dia. Ouça essa palavra, pois ela é para você. Amém? Quando lemos lá no Evangelho de Lucas, capítulo 16, que lá no versículo 7, quando o anjo aparece para aquelas mulheres que foram ao sepulcro de Jesus. Elas foram ao sepulcro de Jesus procurar Jesus entre os mortos, mas Jesus já não estava mais lá. Jesus não estava lá. Mas o anjo disse a elas assim: ide, dizei aos seus discípulos que ele vai adiante de vós para a Galileia, como ele disse. Eu vou ler de novo porque eu não li corretamente esse versículo. Faltou uma expressão. Faltou ele citar o nome de alguém. Ele disse, o anjo disse, ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vai diante de vós. Eu quero que você entenda que quando o anjo disse, dizei aos seus discípulos e a Pedro, ele poderia ter dito apenas dizer aos seus discípulos, pois Pedro também era discípulo de Jesus. Só que Deus, na sua magnificência, na sua onipotência, sabia exatamente como Pedro se sentia. E Pedro se sentia excluído. Ninguém tinha excluído Pedro. Ninguém tinha falado para Pedro, você não é mais discípulo de Jesus. Ninguém tinha humilhado Pedro. Mas ele se autoculpava. Ele se condenava por ter traído Jesus, por ter negado Jesus. Ele achava que não era mais digno de ser chamado de discípulo. E ninguém sabia disso, mas Jesus sabia. Então, essa palavra, essa expressão, eu estou aqui conjecturando, mudou toda a história da igreja, todo o ministério da igreja, especificamente porque trouxe Pedro de volta. Dizer aos seus discípulos e não esqueçam, não podem esquecer de dizer também a Pedro, porque Pedro também precisa estar lá. Pedro também precisa ir, porque Pedro não foi excluído, porque eu já perdoei Pedro, porque Pedro é um dos meus. Olha que logo em seguida, olha que depois, no ministério de Pedro, vemos como Deus usou Pedro, como Deus tinha planos para Pedro. Até a sombra de Pedro curava quando passava sobre um doente. Os milagres que Deus fez através de Pedro. O que Deus fez através de Pedro. Mas por causa de quê? Daquela expressão, e a Pedro. Se o anjo não tivesse dito isso, certamente Pedro não teria ido. Pedro teria sido apagado da história da igreja, do ministério da igreja. Não se sinta excluído, meu irmão, minha irmã. Não se sinta desprezado, porque o Senhor não despreza os que são seus. Jesus te ama. Ele precisa de você. Ele quer